Em nome da Ecodiagnóstico, queria agradecer a presença de vocês, a presença do Ricardo. O Ricardo vai ser o nosso, né, palestrante, que vai estar respondendo as nossas perguntas, né, e dando seguimento sobre essa apresentação. Hoje nós vamos falar sobre os avanços do diagnóstico da leishmaniose canina, né, com antígeno recombinante da RKDDR. Esqueci de ligar meu vídeo. Faz parte. Ricardo, boa noite. Obrigada, viu, mais uma vez, por ter aceitado, né, tá nos dando essa orientação, essa palestra. Mais uma vez, em nome da Ecodiagnóstico, te agradeço, tá? Vou fazer uma apresentação breve, né, do Ricardo. O Ricardo, ele é o professor, tá? Da Federal de Minas Gerais, né, da UFMG. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Parasitologia, bolsista de produtividade, membro e corpo editorial de diversos periódicos científicos, membro, né, da Escola Nacional de Medicina Tropical, publicou mais de 160 artigos científicos, participou do depósito de 41 patentes, orientou e supervisionou mais de 60 profissionais em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Se tiver faltando alguma coisa, Ricardo, pode se apresentar também. Já está bom, já está demais. Então, nós vamos começar, né? Eu vou começar, a gente vai fazer tipo um bate-papo, né? Queria te perguntar, Ricardo, para pedir para você, para poder estar falando um pouquinho, né? Sobre a leishmaniose, como que o cão se torna uma peça-chave nessa doença, que é uma zoonose, né? Bom, obrigado, Lívia, obrigado à Ecodiagnóstico pela oportunidade. Eu sou extremamente tímido, tá, gente? Então, por favor, me perdoem também. Agradeço a presença de todo mundo. Peço desculpas também, parte do atraso pode ter sido minha também. Bom, primeiro, para falar da leishmaniose em si, a leishmaniose é uma doença, de novo, zoonose, como a Lívia falou. Ela tem essa importância, hoje em dia, é uma importância, vamos dizer assim, familiar, não só por causa do cão que participa da nossa família. Hoje, aqui, provavelmente, nós vamos focar bastante na leishmaniose visceral canina, mas é uma infecção que acomete humanos também, principalmente crianças e idosos. Mas, de novo, nessa sociedade que a gente vive, o cão faz parte da família, então o diagnóstico ele é importante. E, bom, a leishmaniose, pelo tanto de tempo que eu já estudo, a doença que já faz uns 20 anos, a gente sabe que é uma infecção de curso praticamente crônico. O animal, para começar a ter sintomas, salvo se ele não tiver alguma imunossupressão, alguma forma de supressão, cirurgia, enfim, que possa levar a essa imunossupressão, o animal ele demora talvez de 2 a 3 anos para apresentar os primeiros sintomas. E praticamente ele pode passar desapercebido, e a gente vê frequentemente animais assintomáticos que não têm praticamente nenhuma alteração clínica mesmo, né? Com o tempo, com a progressão da doença, passa a ter chamar já a atenção clínica médica veterinária, algumas alterações que a gente chama de os primeiros sinais, que na verdade não são muito característicos, né? E como descamação na pele e tudo mais, é muito confundido com qualquer outra afecção. E claramente que em áreas endêmicas como Belo Horizonte e várias outras regiões do Brasil, o médico veterinário tem que ficar atento, e daí a importância de um bom teste diagnóstico, seja ele molecular, sorológico, enfim, para que leve aos cuidados, né, médicos, tratamento, enfim, conforme a decisão do médico veterinário. Mas, de novo, hoje o cão faz parte da família, faz parte da sociedade e tem esse respeito nosso. Então, o diagnóstico precoce faz parte também do controle da doença. Ricardo, continuando nosso raciocínio, aqui sobre a leishmaniose, sabendo que o diagnóstico dessa doença é muito importante para a saúde única, né? Você poderia esclarecer para nós o conceito de saúde única e a importância da testagem dos cães para a leishmaniose? Sim, esse conceito de saúde única, bom, é algo um pouco mais recente, a gente tem discutido isso mais nos últimos anos, que a gente discute saúde não mais antigamente, quando a gente
discutia sobre saúde, frequentemente todo mundo associava uma saúde humana ao tratamento dos indivíduos infectados e tudo mais. Mesmo para a saúde humana, hoje é considerado que a importância da saúde animal também, porque existe esse elo muito próximo entre os animais e os humanos, bom, praticamente desde a domesticação dos animais, mas hoje o conceito de saúde não envolve somente tratar os seres humanos, e sim os animais que nos cercam. Então, nesse conceito de saúde única, a saúde do animal, ele é importante também, e reflete de maneira importante na saúde, vamos dizer, da população humana. Nesse sentido, em casas onde tem pessoas em grupo de risco, que aí são crianças ou pessoas já mais idosas, e principalmente na leishmaniose em humanos, por causa da resposta imunológica. Em crianças ainda não completamente formadas, e idosos frequentemente já começa a ter, o processo imunológico já não é tão, vamos dizer, fácil de montar como já era antes na idade mais jovem. Então, principalmente em casos onde a gente tem esse grupo de risco, há uma importância grande da testagem dos animais. O flebotomínio, né, a lutzomia longipalpis, que é o nosso inseto invetor aqui, né, no Brasil, ele não escolhe se vai depois picar o homem ou o animal. É claro que a gente sabe que o número de casos animais é praticamente 10 vezes maior que os casos humanos, pode refletir essa possível preferência, mas existe sim, em todas as regiões onde há caso de cão, há casos humanos. Então, esse conceito livre de saúde única, testar os cães é importante sim, para depois, primeiro pela própria saúde do animal, e depois para evitar uma possível transmissão para os humanos. Lívia, está me escutando? Estou escutando. Então tá. Ricardo, desculpa. Sem problema. Hoje no mercado há alguns testes disponíveis. Qual que é a diferença deles para o teste rápido de leishmania que a Ecovet, né, irá lançar? Muito bem. Bom, esse teste que a Eco Diagnóstico está lançando, ele tem esse antígeno, a KDDR. No nosso laboratório, na verdade, a gente tem vários profissionais de excelência que, durante sua vida de mestrado e doutorado, todos nós tentamos pesquisar a melhor forma para a saúde animal e humana. Para a saúde animal, não só vacinas, a gente também tem tentado buscar e pesquisar novas formas de diagnóstico. O antígeno KDDR é um desses antígenos que a gente conseguiu selecionar. Basicamente, qual que é a diferença do que existe da ECO? A ECO é baseada nesse novo antígeno chamado KDDR, tem já algumas publicações, e quase todos os outros que tem, aí desde Manguinhos, que é o RK39, é um bom antígeno, sim, o da Leri, enfim, eu não sei se posso nem falar marcas, desculpem, vou falar das concorrentes da ECO Diagnóstica, enfim, são bons antígenos, são todos baseados em quinesinas, mas a KDDR é um antígeno que a gente já testou basicamente nos últimos 3 a 4 anos, não é um antígeno que saiu ontem da universidade, teve todo o trabalho de pesquisa para selecionar os antígenos, tem uma startup aqui de Belo Horizonte que desenvolveu na forma de teste rápido, e depois a ECO aperfeiçoou ainda mais, então, nessa parceria Safe Test com a Eco Diagnóstica, e hoje o antígeno da Eco, esse antígeno KDDR, nós já testamos, já na forma de fita, como já está na Eco, praticamente em todas as regiões do Brasil, desde os focos novos que aconteceram no sul do país, aos focos que já ocorrem no Nordeste, Centro-Oeste, já foi testado em Portugal, Itália, Espanha, Israel, quase todos os países do Mediterrâneo. E essa alta sensibilidade e especificidade já foi observada em todas as regiões, e sempre de uma forma comparativa, Lívia, a gente sempre testa com os antígenos já disponíveis, né? E sempre com uma performance superior. E quando a gente fala performance, não só da sensibilidade, que todos esses antígenos possuem boa sensibilidade,
mas principalmente eliminando possíveis reatividades cruzadas, né? É interessante, por exemplo, a K39 é um antígeno que cruza, infelizmente cruza, mas com Babesia, Ehrlichia, Trypanosoma cruzi, não é uma infecção muito recorrente no nosso país, mas existe em cães, e já a KDDR a gente não acha praticamente essa reatividade cruzada, né? Então, ou seja, a gente está tendo um diagnóstico muito mais preciso. E eu acho que daí é a importância desse novo produto, né? Por que é importante, Ricardo, né? Já que a gente está falando, né, desse novo produto, por que é importante ter um teste cada vez mais sensível e também com alta especificidade também? São, assim, em teoria, esse aumento de sensibilidade, ele dá um melhor poder decisório para o médico veterinário, porque a ideia de um teste rápido, primeiro, não é um código de barras. Claro que no mundo perfeito a gente só passaria o código de barras no animal ou na pessoa e já falaria, olha, você tem tantos anos, você está com leishmaniose, está dessa forma, melhor tratamento é assim. O médico veterinário tem decisões difíceis, às vezes, porque às vezes os sinais são muito parecidos, às vezes nem tem sinal, mas mora em região de risco. Enfim, uma melhor sensibilidade dá essa garantia para o médico veterinário de ter certeza, assim, se inicia um tratamento ou se faz um isolamento, enfim. Então, essa certeza que o animal pode estar positivo. A melhor especificidade, ela condiz muito com essa reatividade cruzada. O que acontece é que, infelizmente, quando o teste tem essa reatividade cruzada com outros patógenos, hemoparasitos, por exemplo, nos anos 70, 80, e daí eu já era nascido, enfim, mas para não falar muita idade, mas a gente usava muito RIF, ou reação de complemento, que reagia praticamente com muitos hemoparasitos, né? E ainda mais na época que ainda era preconizado a eutanásia do animal como primeira escolha antes de qualquer outra decisão, você pode imaginar, Lívia, quantos animais não foram mortos por causa que tinha uma babésia, que era um tratamento simples, assim. Hoje um médico veterinário que sabe lidar com babésia ali, que é de uma forma muito mais pragmática, né? E se o diagnóstico apresenta reatividade cruzada, lembrando que é preconizado pelo Ministério 2 ensaios, um ensaio e outro confirmatório, se você tiver um ensaio que ele tem uma especificidade muito ruim, você acaba dando o animal como falso positivo, quando ele não é, ele tem uma babésia, tem outra infecção que pode ser tratado de outra forma. Né? Particularmente, essa é uma preocupação muito grande que nós tivemos, principalmente nessa vida acadêmica, de tentar pesquisar um antígeno que levasse a uma boa sensibilidade, mas sem perder qualquer característica de reação cruzada. Beleza, Ricardo. Ricardo, o teste rápido, ele detecta a imunoglobulina G, né? Isso significa o que para o médico veterinário? Não, boa pergunta, Lívia. Na verdade, o teste, ele detecta anticorpos anti-leishmania, então, na verdade, qualquer anticorpo, particularmente esse teste da ECO, e o que aumenta ainda mais a sensibilidade, porque tendo IgM, IgG, IgA, qualquer um que tenha circulante, ele pode detectar. Ou seja, bem a verdade, Lívia, que todos esses anos, quando a gente viu a banda positiva, era praticamente a certeza que o animal era positivo. Mesmo quando às vezes era PCR negativo naquele momento, era só esperar, mesmo isolando o animal para que ele não tivesse novas infecções ou contato com flebotomínio, era só esperar um tempo para que realmente confirmasse a infecção, né? Então a gente tem esse grau de certeza. Bom, basicamente não sei se eu respondi tudo, né? Enfim. Assim, respondeu assim. Continuando, no raciocínio dessa pergunta, né? O caso veterinário, ele queira, né, fazer o teste confirmatório, o PCR, poderia ser uma opção para ele? Ou há alguma limitação? Não, não tem limitação, Lívia. A questão, assim, o Ministério, ele ele indica, que para confirmação que seja 2 testes, né? Particularmente, aí uma opinião particular minha, 2 testes sorológicos
assim, se você tem um teste muito preciso e acurado, mas depois você confirma com outro, vamos dizer, com antígeno bruto, um outro que não seja nem tão bom, às vezes o seu teste pode estar mais preciso e o outro teste não. Então, isso vai dar essas discordâncias, pode dar possíveis discordâncias. O PCR, como tem o PCR Run, a própria ECO e tudo mais, ele é interessante porque ele mostra se tem o parasito naquele momento, o patógeno naquele momento, né? É claro que sempre a gente tem que discutir, porque a gente nunca sabe onde está o parasito naquele momento, o parasito não fica igualmente distribuído na medula óssea ou no baço e tudo mais. Não é uma tarefa muito simples tirar um fragmento de baço de animal, né? A gente geralmente faz o acesso pela medula óssea mesmo, mas em determinado grau da doença, Lívia, já é possível sim PCR, a gente tem tido muito sucesso com vários alvos, e um deles também é o PCR Run da ECO. Existe alguma facilidade para encontrar hoje, né, o teste rápido no mercado, Ricardo? Então, até é interessante você perguntar isso, porque quando a gente fez os testes mesmo para comparativos, né, para os artigos científicos, e mesmo para a gente saber, olha, a gente sempre teve essa ideia acadêmica de que se existe algo melhor do que a gente faz, abandona o que a gente faz, vamos lá fazer outra coisa. A gente não quer perder muito tempo, porque principalmente na universidade a gente trabalha muito com dinheiro público, investimento da sociedade, a gente sabe da importância disso. Em teoria, a gente conseguiu até comparar com os testes, mas frequentemente, após o pedido dos testes, demorava de 3 a 6 meses para receber no nosso laboratório. Tudo bem que talvez pode ser uma dificuldade nossa, sim, mas a gente tinha o recurso, comprava, e o tempo de entrega era muito extenso. Esse praticamente teste é um produto, como você falou, é importante ressaltar isso, é um produto nacional, o antígeno é produzido aqui no Brasil, os insumos também, e até falar para todos os médicos veterinários que escutem também, como foi desenvolvido pela universidade, parte do recurso volta das vendas, volta para a universidade, e isso, para quem acredita na pesquisa do Brasil, a ECO também, junto com o SafeTest e todos os parceiros, reinvestem isso em ciência, né, e voltam um pouco para a universidade. Então, só para te falar, em teoria, a gente espera que seja pronto a partir assim que vocês falaram que já está pronto, eu já sei que o Vinícius já se antecipou, já está quase tudo pronto, tendo toda a licença. Eu imagino que não pela ECO vai ser muito rápido, mas pelos outros, frequentemente, a gente relata, assim, esses atrasos na entrega, né? E não é, às vezes, Lívia, para falar, não é quando pede 10 testes, é quando a gente pede 1.000 testes, 500 testes, não é uma coisa muito factível, você tem que ter uma planta e tudo mais, e não é todos, infelizmente, que ainda tem no Brasil. Sobre a realização do teste rápido, ele também é prático? Não, o teste ele foi desenvolvido hoje na forma que está já na ECO, está na forma mais prática possível. Ele pode ser usado com sangue total, sangue fresco, a gente até ressalta isso, que pode ser tirado da ponta da orelha e aplicado já no teste, né? Não é sangue depois de 1 hora de coletado, não, viu, gente? É sangue recém-coletado. Você pode tirar com sangue, soro ou plasma, ou seja, às vezes você já coletou o animal já em qualquer aditivo, citrato, EDTA, heparina, enfim, para qualquer teste bioquímico ou de outro teste que você vai fazer, parte desse plasma ou do próprio soro pode ser usado para o teste, ou se você já está com o seu paciente ali, você já pode usar o próprio sangue, você pode tirar o sangue por uma lanceta, uma gota só de sangue, transfere. Hoje a ECO já vai transferir, já tem todos a pipeta de transferência, coloca no tubo, no cassete, perdão, e uma gota do tampão, e isso faz com que já haja corrida. O resultado 5 a 10 minutos, e é praticamente, todo mundo está mais acostumado, sei lá, teste de gravidez, né? Tem uma banda que é controle, se aparecer é porque o fluxo aconteceu, e a segunda banda é de positividade. Caso haja essa segunda banda, o animal se encontra, ele é reagente, ou seja, ele apresenta anticorpos para a KDDR, e geralmente a gente associa isso já com a presença da infecção mesmo. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, eu acho que, né, pertinente, eu vou Claro. já te passar.
Que hoje o que a pessoa mais vê no Congresso, né, é que os animais que a titulação é 1:40 não é mensurado no teste da Aleri nem no da AIDS. No da ECO, existe essa problemática? Não, você diz de ter que diluir o soro, Lívia? Não, eu não... Então, a pessoa perguntou por só a questão da Ah, titulação, tá. né, da mensuração. Entendi. É porque às vezes o título está muito, vamos dizer, muito baixo, assim, tá, e não tá pegando. Não, na verdade, quando a gente testou, gente, a gente testou de quase todas as maneiras possíveis. Vamos dizer, se fosse possível testar debaixo d'água, a gente teria testado também. Mesmo com títulos baixos, títulos altíssimos, a gente consegue essa detecção, sim. Tá? Claro que a forma que o teste foi desenvolvido, ele permite essa melhor performance, e também pelo próprio antígeno também. A gente sabe que existe alguns fatores aqui do desenvolvimento do teste rápido e do próprio antígeno também que facilita, tá? A Fabiana fala, se quiser pode ser mais clara. Fabiana, pode escrever aqui no chat que eu tô... Pode sim, Fabiana. Mas a ideia... Tá. Exatamente, Fabiana. É porque você tem uma pessoa que é muito tímida, então talvez eu não explique da forma mais clara. Mas eu estou aqui à disposição. Mas basicamente é isso, Fabiana. Mesmo em títulos muito baixos, nós pegamos às vezes animais assintomáticos, assim, que geralmente apresentam titulação mais baixa, a gente já consegue fazer essa detecção. Tá? O teste a gente comparou com a Leri, com a IDEX e vários outros que não estão nem no Brasil ainda, né? Porque lembrando que esse teste foi testado na Europa também, por vários colegas do mundo todo, e funciona com uma performance melhor do que já tinha lá. Às vezes, eu não falo no marketing e tudo mais, mesmo quando a gente fala a sensibilidade é 3% maior, mas 3%, gente, é 3% mais de certeza. E quando a gente fala, sei lá, 3% mais de especificidade, é 3% a menos de cães que a gente está eutanasiando, ou que a gente permite um melhor tratamento. Então, mas de qualquer forma, também eu não falaria aqui, com toda a minha experiência, assim, a KDDR é um antígeno que, de novo, a gente ganhou na loteria ao descobrir. E, mais importante, a gente não queria que ficasse restrito ao corredor de uma UFMG ou de uma universidade pública. A gente quer muito, a gente acredita muito que a gente pode fazer diferença na sociedade. A ECO é uma parceira nesse sentido de fazer com que isso chegue a todo mundo e, de uma certa forma, isso vai permitir o melhor controle da leishmaniose. Se tiver mais perguntas, a gente pode ir mandando, tá? Que a gente vai fazendo, né, Ricardo? A gente vai respondendo. Claro. A Fabiana, né, ela até falou que bom, né, respondeu porque ela usa mais o RIF Elise e faço mais citologia para somar no diagnóstico. Né? Perfeito, Fabiana. A verdade é que esse é um movimento, de novo, que a gente quer promover de diagnóstico com melhor acurácia, mais preciso, né? A RIF e a ELISA são técnicas ainda muito recorrentes, mas lembrar que principalmente a RIF a gente usa um antígeno ainda, o parasito fixado ali. Então, nós temos muitas moléculas de leishmania que são compartilhadas. Aí eu posso falar com Mycobacterium, com Babesia e que infelizmente dá essa reatividade cruzada, né? Então, nesse sentido, comparando o RIF com o KDDR, ele vai te dar essa mais precisão. A ELISA, claro que depende muito do antígeno a ser utilizado, né? O antígeno, ele possui geralmente você ajusta todos os parâmetros, você pode ter até uma boa sensibilidade, mas geralmente os testes que a gente percebe que tem uma excelente sensibilidade, ele reconhece os outros animais que não deveriam também, tá? Vou colocar aqui, né, Ricardo, até para a gente poder estar mostrando, só um minutinho, gente. Que a gente fala, né, aqui falando mais do teste, né, questão da sensibilidade, né, e da tecnologia nossa ser 100% nacional, né. A gente tem, né, já articados, né, Ricardo, falando sobre essa, né, sobre a RKDDR.
Sim, sim, Lívia. Tem alguns artigos, na verdade, tem o artigo do Lucas, que foi o primeiro autor que foi o que fez o mestrado, mas tem vários outros que estão saindo já esse ano também, porque são antígenos que nós já compartilhamos, primeiro nessa fase de teste, vamos dizer, teste duro mesmo, antes de apresentar isso para pensar em considerar para algum parceiro, Uhum. nós realmente testamos, comparando com vários outros antígenos. Então, vocês vão escutar muito mais desse antígeno KDDR. Aí está o artigo, a cara do artigo, publicado na PLOS ONE. Em ciência a gente não faz nada sozinho, então aí estão muitos nossos colaboradores, né? Agradecer todos os colaboradores e a nossa casa que permite fazer esse trabalho, mas de uma maneira geral, depois a gente pode passar meu contato, eu estou sempre à disposição de todos. Tá ali no meu e-mail, né? Tá ali na tela, gente. Por favor, estou à disposição. A gente comparou com o K39. Alguém perguntou depois assim teste comparativo. O K39 ele possui uma grande sensibilidade, gente. O nosso ainda é um pouquinho melhor, mas a K39 ele tem uma porção na proteína que reconhece Babese e Erlica e tem uma reatividade cruzada sim. Nós conseguimos eliminar isso com esse novo antígeno. O nosso antígeno também é derivado de quinesina, mas ele é uma outra porção da quinesina, e que a gente realmente, na verdade, a gente tem todo um trabalho por trás de bioinformática, de busca mesmo, vamos dizer, ativa desses antígenos, e depois a gente vai lá e produz só a parte, né, que a gente mais quer. Então, nisso, a gente conseguiu chegar nesse antígeno melhorado em relação ao K39, que já era um bom antígeno também, a gente não precisa falar mal do que tinha antes. A ideia é sempre falar que a gente sempre pode fazer melhor, né? Mas, como eu disse, vai sair Ricardo, mais. Pois não. tem uma pergunta aqui. A vacinação, ela implica em alguma reação cruzada ao teste? Sim, excelente pergunta, Lívia, e acho que foi a Sheila que fez a pergunta aqui que eu vi. A gente testou a soro de animais imunizados ainda na época com leishmania, a gente tem alguns soros guardados na época que tinha leishmania, e também agora com a Leishtek, que é até muito mais fácil, né? Nós não achamos evidência nenhuma de que haja, pelo menos quando você tem a certeza que o animal é negativo, e você imuniza o animal, não apresenta nenhuma positividade. Aconteceu alguns casos onde o animal era vacinado, fizemos o teste, deu positivo, como eu falei, isolando o animal, colocando coleira, tratando assim, de forma que não tenha flebotomia, o animal em pouquíssimo tempo já era um indício que ele já tinha leishmaniose, na verdade, a gente tinha essa alta sensibilidade. Mas ao contrário, quando a gente tinha todo o controle de que o animal imunizado, com todo o rigor científico, que o animal era imunizado, seja com qual vacina fosse, e nós já estamos testando com as vacinas que estão lá de Portugal também, enfim, é baseado em quimera, e enfim, também não tem reatividade cruzada nenhuma, é um antígeno seguro, mesmo porque é uma outra classe de antígenos, né? No caso da KDDR, em relação à Leishtek, que é o antígeno A2, e mesmo a Leishmania, que era a fucose manoligante. Tem uma pergunta aqui também, né? Mas mesmo tendo risco de falso positivo por reação cruzada, ainda assim tem risco? Sim, vamos ser muito tranquilo em falar que nenhum teste é 100%, né? Às vezes pode ser que seja o viés da amostra que a gente testou, mas a verdade, em todos os anos de experiência, eu falo o seguinte, um teste que é vendido como 100% é porque não foi testado suficientemente. Na verdade, a gente está almejando aumentar ainda a sensibilidade para 99%, a Eco Safe Test, que é uma empresa que desenvolve testes, desenvolve os antígenos também, junto com a UFMG, já está buscando novas soluções para ainda melhorar ainda mais, ser imbatível no que já é muito bom. Mas, assim, em teoria, tá aí os valores de sensibilidade e especificidade, gente, mas isso é testando basicamente milhares, milhares e milhares de amostras. Não são poucas milhares, não, são muitas milhares. Então, a gente colocou um número combinado para falar o seguinte, não é 100%, porque, de novo, eu posso até dar alguns exemplos. Nessa especificidade, Lívia, aparece muito caso onde o cão tem a sorologia positiva, ou seja, reagente, mas, em teoria, o tutor jura por Deus e por todas as casas do planeta que o animal não sai de casa, não está
Mas em algum desses casos, já passado algum tempo, a gente já sabe que o animal, a gente pensando numa janela de alguns meses, o animal sim estava infectado, mas a gente preferiu, por uma questão de conservação, ser mais conservador mesmo, deixar, olha, tá bom, a gente não precisa ser 100%. Bem a verdade que os valores, para quem testar, vão ter essa certeza que é um bom produto no final, já como eco, e não só por causa do antígeno. De novo, não é só, às vezes, um pai orgulhoso do filho falando, olha, é um bom antígeno. Não. A gente sabe que a gente pode melhorar, a Eco já tem trabalhado nisso também, e a gente, de novo, para quem lê os artigos e vai ver que, na verdade, a gente testa com muitas amostras, né? Aqui já chegou na casa dos 3.000, 4.000 amostras, e de novo, e a gente pode falar, Lívia, testado no mundo todo mesmo, tá? Funciona para qualquer leishmaniose visceral, seja aqui, seja lá na Europa. Bem à frente, né, Ricardo? Tem mais alguma pergunta, gente? Acabou que a Shirley mandou uma aqui perguntando, né, da interferência vacinal com a Lestec. Você já deu uma resposta sobre isso, né? Não achamos. Ela mandou aqui logo depois que você estava respondendo. Mais alguma pergunta? Aqui, né, procedimento do teste. A gente perguntou, né, sobre a facilidade para poder estar fazendo esse teste, Ricardo, né, que é bem parecido, né, até com os outros mesmo. É colocar, né, a amostra no cassete, uma superfície mais limpa e plana, né, segurar bem a pipeta na posição vertical, dispensar uma gota da amostra no posto da amostra, aguardar a completa absorção, né, da amostra no cassete, e depois fazer a leitura, né? Adicionar 2 gotas da solução diluente e cronometrar o tempo. A gente sempre recomenda, né, não ler o resultado depois de 10 minutos, sempre entre 5 a 10 minutos, né? O teste, assim, com 5, 10 minutos vai dar a positividade, ou espero que não, do animal. Mas é isso. Depois de alguns minutos, o fluxo já pode ter a volta do fluxo, né? Mas, por isso, por favor, sigam os passos que a Eco passa, que não vai dar errado. A Shirley até vi aqui no chat, que a Shirley pergunta a idade mínima para testar um animal, né? Shirley, é uma excelente pergunta. Não dá para testar nos primeiros dois meses que o animal nasce, porque ele ainda tem os anticorpos que vêm da placenta, que vêm da mãe mesmo, né? Animais, as fêmeas gestantes, se forem positivas, elas vão transferir um pouco dos anticorpos para os seus filhotes. Então, eu diria que a partir de 3 meses, mais seguro, 4 meses, quando você já sabe que não teria anticorpos vindo da mãe, aí sim você já pode testar, dando positivo, né? Espero que não. Aí já seria pela infecção em si. Tá? Não é muito comum, talvez aqui em Belo Horizonte, mas no Nordeste a gente vê muito desses casos, onde filhotes pequenos, 5, 6 meses, já tem uma positividade até muito forte, né? Então, porque a taxa de transmissão é muito alta naquela região, né? Belo Horizonte depende da região, claro, mas, de novo, só lembrar disso, Chile, nos primeiros 2 meses ainda você tem anticorpos que vêm da mãe, esses anticorpos residuais, então qualquer teste nessa janela sorológico é complexo de falar, tá? Essa questão mais de custo, Fabiana, a gente vai deixar mais para, né, parte comercial, a gente não começou ainda a comercializar, né, quando a gente vai colocar, né, vai ter os distribuidores para poder estar atendendo em cada região, aqui também na Ecodiagnóstica, então essas informações a gente vai passar mais para frente, tá? Ela também pergunta, né, que ela tem um filhote de 4 meses com sintomas e agora com 7 meses já em tratamento. Exatamente, Fabiana. 4 meses já é uma idade que você já não acha, que você já, com certeza, já não teria os anticorpos vindo dos pais. 2 meses ainda é uma idade, 4 não. E isso é algo que a gente vê muito em áreas de intensa transmissão, do Fabiano. Então,
Não sei se nessa casa tem outros contatos com outros animais, vale a pena testar sim, tá? Só entrando, né, o Ricardo, que além dos testes de leishmaniose, né, a ECO está trazendo também outros testes, né, outros testes rápidos. A gente, né, está trazendo de cães, né, anaplasma, adenovírus, o coronavírus, sinomose, os, né, conjugados, que é o sinomose mais adenovírus, parvovírus canino, parvovírus com coronavírus, girofilariose, erliquiose, né, o leishmania, que é o atual lançamento, Lyme, brucelose, rotavírus e giardia, tá? Esses são para cães, só em breve também vai ter lançamento deles. Para gatos, né, a gente tem o de giardia, o peritonite infecciosa felina, FIV e FeLV, parvovírus felino e toxo. Ricardo, né, até entrando nessa questão dos testes rápidos aqui, tem uma pergunta. Esse teste da leishmania, ele foi testado somente em cães, foi testado em gatos também? Cães, principalmente, humanos funciona também, é uma versão muito semelhante. Gatos, já nós estamos testando, para não falar que é assim, o número certo, sabe, Lívia? A gente está testando agora, nesse momento, no Nordeste e aqui em Minas Gerais também. Então, assim, sim, funciona. Esse teste em particular, ele, em teoria, a forma que ele é feito, ele não precisa de um anticorpo específico, anticão, para revelar. Então, na verdade, quando aparece a banda, a gente consegue saber se tem anticorpos anti-KDDR, e testamos em animais silvestres também que tenham leishmaniose, isso acontece. Quando você tem essa captura de animais silvestres, a gente testa e de repente é só fazer o PCR e você vai ver que realmente é positivo, quando é o caso. E no caso de gatos, sim, está em teste, é bem possível que a ECO lance também a leishmania no seu portfólio para gatos também. Tem uma pergunta aqui da Júlia. Alguns desses testes são combos, mais de uma triagem por kit? Desses testes rápidos, né? Provavelmente a Lilian está falando desses, provavelmente Toxo, GMGG, FIV-FeLV, agora no futuro é isso mesmo. Eu acho que para ajudar o veterinário podia ao mesmo tempo saber se é Toxo com Giardia, enfim, se ter os combos. Não, né? nós temos sim, principalmente de cães, né? Coronavírus, parvovírus, de sinomose, a gente tem alguns combos sim, tá? Mais para frente a gente fala, né, sobre esses outros lançamentos. Aqui a gente tem, né, uma demonstração que a gente tem alguns outros equipamentos também, pessoal, sobre, né, da ecodiagnóstica mesmo, para poder auxiliar, né, nesses diagnósticos das doenças dos animais, né? A gente tem o PCRAM, o VCheck, o B-Line e o nosso C200. E os outros portáteis, né, que é o Glicovet, Lactovet, Hemovet, para poder estar auxiliando também nesses diagnósticos mesmo, né? O PC1 era para medir a biologia molecular, né, isotérmica. O VCheck, que é o nosso V200, ele é para poder, é um analisador para poder medir biomarcadores quantitativos para monitoramento diagnóstico, né? Todos eles têm um diagnóstico com resultados bem rápidos, né? Entre 5 a 20 minutos, 12 minutos, né? A gente tem uma linha bem completa mesmo para diagnóstico de doenças dos animais, né? Para estar auxiliando os veterinários, né? A gente tem o B-Line, que é nosso analisador bioquímico automático, né? Veterinário, e os portáteis, né, o que a gente chama, todos os equipamentos são bem pequenos, bem leves, né, o que facilita também, né, armazenamento, transporte, né, tudo isso. O Glicovet, ele é medidor, né, de glicose, o Lactovet, ele é para poder fazer o monitoramento de lactato, né, no sangue. Hemovet é o monitoramento de hematócrito e hemácias de cães e gatos. Então, são todos equipamentos que vão facilitar mesmo no dia a dia, que a gente não vai precisar levar muito tempo para poder ter um resultado, né, e passar um diagnóstico mais preciso mesmo, e dando uma ressalva mesmo na clínica, né, para o próprio proprietário, mais rápido, né.
Mais Olivia, algum? tem umas perguntas aqui que o El passou para mim, do YouTube. A Ah, Cíntia Regina perguntando aqui se a minha opinião sobre o PCR de líquido articular, se é preciso e confiável ou não. Vou falar, Cíntia, PCR, alguns anos atrás, a gente fazia de medula óssea, que basicamente não é algo muito agradável para o nosso paciente, assim, não é algo muito prático, né? Apesar de quando você já começa a ter a mão para isso, tudo bem, que nem fazer acesso, você já acaba tendo certa praticidade. Esses outros PCRs de líquido articular, de PCR de swab, são praticidades que a gente está testando. Na verdade, assim, dá positividade. Quando quando o animal que vocês estão tratando são positivos, swab, PCR articular, ele é boa forma de diagnóstico. Eu sou bem prático em falar o seguinte: tudo que é menos invasivo leva talvez a, vamos dizer, um menor impacto na recuperação do nosso animal, né? Então, medula óssea é quase que uma microcirurgia que você deixa um ponto de acesso. Eu sou ainda favorável às novas técnicas. Agora, se você falar se é melhor ou não, tem muitos estudos já mostrando, sim, que depende da fase do animal, tá? Conforme, obviamente, o animal já está em progressão, qualquer PCR ele vai ter uma performance muito igual. Tá? E a Heloísa pergunta se a vacinação implica em reação cruzada ao teste. A gente já tinha falado nisso, né? Só para também falar que nós testamos em janela, viu, Lívia? Animais que foram vacinados em pouco tempo, depois de muito tempo. Não, nada disso. Os anticorpos para vacinação estão lá e a gente demonstra eles, mas não reagem cruzadamente a esse novo teste. Nosso tempo está chegando ao fim, né, Ricardo? Muitas perguntas. A gente deixa no nosso site, a gente tem, né, uma plataforma para poder estar entrando em contato, né? Quem quiser surgir mais pergunta, é um assunto que é muito chamativo, a gente tem muito o que falar ainda, né, Ricardo? Mas a gente se encontra disponível para poder estar tirando mais dúvidas, é mais um bate-papo mesmo, e para poder estar informando, né, essa novidade. Não, eu agradeço a todo mundo. Toda a Sheila está perguntando aqui, então se dá tempo ainda, Lívia? Olha, a gente tem, pode. Alguns segundos, eu tento ser bem rápido. Sheila, você está perguntando se há alterações da amostra, como lipemia, hemólise, icterícia, pode alterar o resultado desse teste da eco. Como eu falei, Sheila, nós estressamos em quase possível, todas as formas. Lipemia e hemólise e icterícia não alterou o resultado do eco, tá? Do eco KDDR. Então, não tivemos. Se você pegar um sangue depois de muito tempo, sim, mas aí porque já é formação de imunocomplexos e talvez o grande erro é que vai dar falso positivo. Então, quando a gente fala testar com sangue, é testar com sangue fresco. Se você não puder fazer o teste naquele momento, separe o soro, o plasma, armazene da forma mais apropriada e aí o seu teste vai dar certo. Tá? Lívia, queria agradecer, falar que eu estou à disposição de todos que estão aqui na sala, no YouTube. Você já viu em algum momento na apresentação o meu e-mail, não é difícil de me achar. Por favor, estou à disposição. Também pode fazer a pergunta para a Eco, tenho certeza que há sempre uma boa interação e para quem não quiser me achar na UFMG nos e-mails, pode achar a Eco que eles me repassam também. Estarei sempre à disposição de todos. Muito obrigado pela Eu te oportunidade. agradeço, Ricardo, pela oportunidade, né? E por estar compartilhando, né, essa novidade com a turma. Muito obrigada, em nome da ECO, tá? Pela sua disponibilidade, né, no momento para poder estar fazendo essa apresentação. Muito obrigada mesmo. É sempre Qualquer um prazer. dúvida, a gente está disponível, né, Ricardo? Sim, é sempre um prazer e, gente, muito obrigado. Lembrando, a usar a Eco, vocês estão investindo na ciência brasileira, acreditando que a gente faz. A Eco tem trabalhado muito para fazer essa boa ideia da universidade, junto com outros parceiros, SafeTech, mas a Eco está trazendo isso para o mercado, gente. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Obrigado, pessoal, pela companhia. Tenham uma boa noite. Obrigada pela participação.